Então, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula inaugural do curso de Aprimoramento em Comunicação Aumentativa e Alternativa. É com imenso prazer que iniciamos esse projeto. Um projeto que foi sonhado e planejado ao longo de quase um ano. Hoje, nós damos vida a essa proposta que une excelência, inovação e compromisso com a formação de profissionais capacitados. Esse curso é fruto de um trabalho colaborativo e criterioso, e por isso carrega o selo de excelência que vocês perceberão ao longo da formação. Cada profissional que faz parte dessa equipe foi cuidadosamente selecionado por sua competência, dedicação, experiência na área e, acima de tudo, pela didática que estamos propondo. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado por participarem mais uma vez das nossas aulas. Eu vou apresentar agora a nossa equipe. Doutora Carolina Risotto Schimmer é fonoaudióloga, doutora em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem pós-doutorado em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é professora associada do Departamento de Estudos de Educação Inclusiva e Continuada da Faculdade de Educação da UERJ e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ. Integrante do grupo de pesquisa Linguagem e Comunicação Alternativa e Processos Educacionais para Pessoas com Deficiências e coordenadora do Laboratório de Tecnologia de Comunicação Alternativa. Membro da diretoria expandida da Isaac Brasil e membro da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Boa noite, Carolina. Boa noite. Obrigada. Mestre Eliana Cristina Moreira, é fonoaudióloga, mestre de saúde da criança e do adolescente pela Universidade Estadual de Campinas, tem especialização em linguagem pela Unimep. Tem experiência em casos neurológicos, síndromes e comunicação aumentativa e alternativa. Atuação na saúde pública e no centro de reabilitação. É membro da diretoria expandida da Isaac Brasil, membro da Sociedade Brasileira e coordenadora da equipe de trabalho CAA e SUS, do Comitê de CAA, do Departamento de Linguagem da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Boa noite, Eliana. Boa noite para todos e para todas. Doutora Grace Cristina Ferreira Donati, fonoaudióloga, mestre e doutora em educação, pela linha de Educação Especial pela Unesp Marília, fez pós-doutorado pelo Departamento de Fonoaudiologia da USP Bauru, é diretora da Dastra Desenvolvimento e Comportamento Humano, onde atua como fonoaudióloga e supervisora em análise do comportamento aplicado. Pesquisadora do Laboratório de Investigação das Alterações do Neurodesenvolvimento, LIAM, da USP Bauru. Terapeuta certificada pelo Centro Honey do Canadá para os programas Mais do que Palavras de capacitação de famílias de crianças com TEA e outras dificuldades de comunicação social para famílias de crianças com transtornos de linguagem. É membro da Isaac Brasil e membro coordenadora do Departamento de Linguagem da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Boa noite, Grace. Seja bem-vinda. Muito boa noite. Obrigada por estar aqui. Doutora Sandra Cristina Fonseca Pires, fonoaudióloga, doutora em Ciências da Reabilitação e mestre pela Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, docente da Faculdade de Ciências Médicas de Santa Casa de São Paulo, em graduação e pós-graduação lá do Estrito Senso, tem atuação em formação em neuropediatria, disfagia, NEOPED, linguagem, CAA, transtornos motores de fala e cuidados paliativos pediátricos. É membro da diretoria expandida da Isaac Brasil e membro da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Doutora Simone Krieger, fonoaudióloga, mestre e doutora em distúrbio da comunicação pela Universidade Tuiuti do Paraná, pós-doutoranda em educação pela UERJ, especialista em psicomotricidade,
tem atuação em linguagem e CAA no contexto clínico e educacional, com foco em formação de professores em letramento e alfabetização, utilizando os recursos da CAA. É professora do Programa de Pós-Graduação em Educação Especial da PUC de Paraná, membro da diretoria expandida da Isaac Brasil, membro da Sociedade Brasileira e coordenadora da equipe de trabalho Instrumentos de Avaliação em CA, do Departamento de Linguagem da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Boa noite, Simone, seja bem-vinda. Muito boa noite, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Doutora Tatiana Lanzarotto Dudas é fonoaudióloga, mestre e doutora em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC São Paulo. É membro da equipe de trabalho de formação do fonoaudiólogo, tem experiência com pessoas com deficiência que não falam oralmente e na inclusão escolar. É membro da diretoria expandida da Isaac Brasil, membro da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e coordenadora da equipe de trabalho de CA e clínica de linguagem do Comitê de CA do Departamento de Linguagem da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Boa noite, Tatiana. Boa noite, obrigada. Então, espero que vocês aproveitem essa oportunidade para ouvirem o que cada um dos nossos professores tem a acrescentar na formação de vocês, conhecerem um pouco do nosso conteúdo, o que forma, o que traz, o que torna o nosso curso diferente. É apenas o começo de um caminho rico e enriquecedor que vai transformar a carreira de vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu vou passar a palavra para vocês. Eu vou compartilhar, então, aqui o slide. E dar boa noite a todos que estão aqui. A gente sabe que, né, é cansativo o final do dia e tudo, mas eu fico feliz de ver tantas pessoas aqui presentes, querendo aprender, querendo ouvir. Mais cedo a gente fez uma enquete no grupo, não sei se todos viram, né? Sobre quem já conhecia um pouco da área e quem ainda não. Eu vi que tinham muitas pessoas ali que estão começando e muitas pessoas que estavam animadas em participar, né? E eu estou vendo também pessoas de diferentes regiões, né? A única coisa que eu não vi, se vocês puderem colocar aqui no chat, é a área de vocês, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais de quem está aqui participando, né? Então, se é fono, TO, professor, psicólogo, físio, enfim, para a gente conhecer um pouquinho, né? Então, hoje, né, a gente vai falar um pouquinho, né, de atualidades e práticas em CA em diferentes espaços, trazendo um pouco, né, do que cada uma de nós tem de experiência nessa área, né, experiência tanto prática, né, na área prática de atuação mesmo, quanto na área acadêmica, área de pesquisa, né? Então, a gente vai começar introduzindo um pouco o tema, trazendo algumas informações aqui. A gente sabe que 1 hora é um período que, né, é um tempo que passa muito rápido, não dá para aprofundar muito, mas a nossa ideia é trazer aqui, é pontuar nossa posição nessa área, né? Uma posição séria, como disse a Alegra, criteriosa, né? Então, a gente está aqui há 1 ano, né, Alegra, quase isso, discutindo, conversando, pensando em cada detalhe do conteúdo, da maneira como esse conteúdo vai ser trabalhado, enfim, com muitas novidades. E aí, no final, a gente vai apresentar a programação do aprimoramento, então eu peço que vocês fiquem até o final, tá? Para conhecer um pouquinho. Deixa eu passar aqui o slide. Bom, então a gente tem visto que atualmente, né, a área de comunicação aumentativa e alternativa tem ganhando espaço, né, as redes sociais, né, não me deixam mentir, então é muita informação todos os dias, algo que a gente não via até pouco tempo, né, e tanto no setor clínico, educacional, de pesquisa, enfim, né. Em publicações e pesquisas recentes, a gente vê o quanto a área da comunicação aumentativa e alternativa ainda é pouco explorada na graduação, né? Isso em diferentes cursos. E também com poucos cursos de especialização, aprimoramento, enfim, né? Quase a gente não via, mesmo assim,
né? A gente tem visto aí um aumento de cursos, porque é uma área realmente promissora de atuação, né, aqui no país e também internacionalmente, com cada vez mais evidências científicas e práticas que incentivam o crescimento da área, né? A gente sabe que são muitos os desafios nessa área, mas ao longo dos anos ela vem ganhando espaço em diferentes territórios, né? Então, território clínico, educacional, enfim, com adulto, com criança, hospitais, né? E conquistando também novos parceiros profissionais, familiares no grupo de atuação, né? Além disso, a equipe é diversificada em suas áreas de formação e as pesquisas têm trazido uma enorme contribuição discutindo e repensando práticas, tanto para pessoas com deficiência, síndromes, doenças degenerativas, quadros de autismo, entre outros, né? A cada ano a gente vem observando um aumento de procura nessa área, tanto por parte das famílias, né, como dos profissionais. Além do aumento de artigos, né, dissertações e teses sobre o tema, o que é muito bom, né? Por um lado, que eu já vou dizer. O avanço na área, né, da CA tem levado, então, sociedades científicas e organizações diversas, como, por exemplo, Isaac Brasil, né, que é a Associação Brasileira de Comunicação Alternativa, a BPE, Sociedade Brasileira de Fono, laboratórios de pesquisa, né, a se estruturarem para discussões de várias temáticas em relação à CA, com o objetivo de enfrentar esses desafios, né, frente a mudanças sociais, científicas e também tecnológicas. Então, além do crescimento do interesse pelo tema, a gente tem um aumento da oferta de cursos nessa área, né, que é fundamental para ampliar o acesso para vários profissionais, equipes, familiares, serviços em diferentes regiões, né? Por isso é essencial divulgar e debater essas experiências, estratégias, trazer reflexões atuais, né? Trazendo sempre a prática para interrogar, né, e refletir sobre a teoria. Eliana, quer falar um pouquinho aqui? Quando nós pensamos na aula inaugural, a gente pensou um pouquinho também, falar mudanças concretas e já colocadas em alguns artigos, né? No início, e quando eu falo início, gente, eu estou falando na década de 80, então no milênio passado, no século passado, né? No início, quando a gente falava da comunicação aumentativa e alternativa, se colocava que era necessário, né, ter pré-requisitos cognitivos. Hoje, a gente tem uma grande transformação, porque se coloca que qualquer um pode usar e se beneficiar da comunicação aumentativa e alternativa, né? Como se fosse um modelo universal, né? Uma outra questão, que era no início, na década de 80 e 90, que o foco das pesquisas era na estrutura da linguagem. E hoje a gente já tem pesquisas, a grande maioria, pensando nas funções pragmáticas da linguagem na área da comunicação aumentativa e alternativa, tá? É interessante quando você pega artigos da década de 80 e de 90, você vê muito descrito nesses artigos a questão da gramática, da sintaxe e outras estruturas da língua. E hoje a gente vê a função da linguagem como comportamento social em grande parte dos trabalhos que vêm sendo apresentados. Antigamente, a intervenção era medida pelo número de vocábulos, de pictogramas e a extensão, né, dos enunciados que as pessoas poderiam fazer se utilizando da comunicação aumentativa e alternativa. Hoje a gente tem uma grande transformação que não é mais o número em si de pictogramas, mas sim a funcionalidade da comunicação desses sujeitos com necessidades complexas de comunicação e a efetividade dentro do contexto que ele se encontra. E sabendo que os contextos são diferentes e, portanto, a gente vai ter também a funcionalidade da comunicação sendo pensada de uma maneira diferente. A gente tem, né, que a comunicação aumentativa e alternativa, ou comunicação suplementar e alternativa, ela servia exclusivamente para expressão. Hoje a gente fala que é para expressão e também para compreensão.
A gente tem também que antes a gente escolhia apenas um sistema. E hoje a gente tem uma combinação de sistemas multicomponentes e a gente fala muito da multimodalidade. Eu coloquei aí, né, o artigo do qual eu tirei um pouco essas mudanças aí, tá bom? Que é da Schum e da Fedossi, que é teorias do enunciado discursivas da linguagem, bases linguísticas pertinentes na intervenção com comunicação suplementar e alternativa. Eu vou virar aqui. Opa! Ai, meu Deus. Pronto. Antes de falar aqui da implementação da comunicação aumentativa alternativa, né, eu perguntei as áreas, né, de quem estava aqui participando e fiquei feliz de ver, olha, temos psiquiatra, fisioterapeuta, fonoaudiólogas temos bastante, psicólogas, aplicadora ABA, psicopedagoga, musicoterapeuta, olha que legal, Pedagogas. pedagogas, olha que bacana, né? TO do SUS, olha, bem bacana. Professora, psicopedagoga, psicomotricista, intérprete de Libras e pedagoga. Olha que legal. Nossa, bem legal, assim, bem Jornalista também, Tati. Alguém falou jornalista. agora que é sim, maravilhoso. Olha, adorei, adorei também. Muito legal. Se vocês, ó, eu vou fechar aqui, mas se aparecer mais informação, vocês podem me interromper aqui, ó, psicomotricista, fisioterapeuta, psicomotricista, olha, fonocer do Lapa, bem legal. Então, muito legal, porque essa é a ideia que a gente vai trazer aqui hoje, né? Não é um curso só para fonoaudiólogos. É um aprimoramento para todas as áreas, né? E a gente vai explicar um pouquinho sobre isso, né? Então, se a comunicação aumentativa e alternativa é uma área promissora de atuação no país, é fundamental que qualquer profissional, né, saiba avaliar dentro da especificidade da sua área, que conheça os instrumentais teóricos e práticos para acompanhar o caso, né, planejar e entender as necessidades comunicativas da pessoa. É preciso que o profissional elabore estratégias personalizadas para cada caso e saiba implementar a comunicação alternativa em diferentes situações, com diferentes casos, em diferentes fases da vida, né? O objetivo é que essas pessoas passem da condição de serem falados pelos outros para a condição de sujeito, de quem pode falar de si, né? Por exemplo, aqui, oi, eu sou a Mariana, qual o seu nome? Posso brincar? Né? Só que, né, para quem que é esse sistema? Como que eu elejo o melhor sistema, né? Então, vocês estão vendo aqui muitas opções, né? Diferentes cores, diferente organização de símbolo, diferentes organizações, né? Pragmáticas, enfim. Como é que eu decido, né? Como é que eu tomo essa decisão? Né? Isso é o que eu mais escuto em supervisões, né? Eu não sei o que que eu faço. Eu fiz um curso de tal método, né? Mas eu não sei se eu uso esse para essa criança, eu não estou conseguindo ver se realmente vai ser efetivo. Então, a gente vê que tem um crescimento aí, né, na área, mas ao mesmo tempo, a gente entende que é preciso conhecer mais, né? Quando você conhece mais, o seu critério, né, de indicação, ele se modifica, né? E pensando, né, Tati, que a gente vai discutir o trabalho da área da comunicação aumentativa e alternativa, e não um método. E a partir do que vocês conhecerem, a partir da avaliação e saber de qual sujeito a gente está falando, vai se pensar projetos para esse sujeito que tem aquela família, que tem aquele estilo de vida naqueles determinados contextos. Isso. Posso só complementar? Aqui a gente está vendo vários sistemas, né, de pranchas, enfim, cartões que estão organizados com pictogramas, né, com imagens, mas nem sempre vai ser assim, né? A gente tem aí um público que pode ter, enfim, deficiência visual, deficiência múltipla, e que daí vai demandar de outros símbolos, né? E não esses que a gente está vendo. Então, essa é uma demanda também específica, né?
E a gente está vendo aqui pranchas diversas, diferentes contextos também, né? Então, a prancha que foi feita para o Rock in Rio, uma prancha de um parque, né? De um parquinho, enfim, de jogos, né? De histórias, né? Rotinas visuais, né? Em que momento que eu uso, né? São questões que a gente ouve bastante, né? E onde será que a gente teria que encontrar a comunicação aumentativa e alternativa, né? Será que só na clínica? Só na escola? Né? A gente viu aí no parque, mas será que na igreja também? Nos hospitais? Mercado de trabalho, né? Então, eu acho que o profissional que atua, acho não, tenho certeza, o profissional que atua com comunicação aumentativa e alternativa hoje ele tem que pensar muito em tudo isso, incluir essa pessoa em diferentes locais, né? Porque ela tem que, ela vai participar ativamente de locais em que são mais para lazer, outros que são mais para formação profissional, né? Enfim, como todas as pessoas, e ela precisa se comunicar em todos os lugares. E como é que a gente vai viabilizar isso, né? Eu acho que, Tati, se você me permitir voltar na outra tela, só para eu falar o seguinte, né? Eu acho que muito do nosso objetivo, né, com essa formação é impactar profundamente a forma como vocês enxergam a comunicação humana. Eu não estou usando uma palavra, né, palavras enfáticas apenas para que fique bonito, né? É, é de verdade, assim, né? Quando a gente tem uma ação terapêutica ou educacional para modificar ou otimizar, melhorar a comunicação de alguém, é a comunicação que vai acontecer em qualquer ambiente. Né? Não é apenas comigo, né? Não é, eu não vou ajudá-la a se comunicar comigo para me beneficiar, para que fique mais fácil para mim. É de outra coisa que nós estamos falando. É de realmente empoderar a pessoa, o sujeito, como sujeito de linguístico, né? Como uma identidade, né? E generalizar, Cris. Sim, então, a comunicação humana, ela precisa ser um comportamento generalizado, né? E para isso, ela precisa estar em todos os ambientes. Só que os profissionais precisam entender que é papel dele fazer essa ponte, né, em todos os ambientes. É sim o nosso papel ir lá na lanchonete preferida e advogar, né, em prol de um menu que tenha, né, que seja acessível, né, que tenha comunicação alternativa, que os ambientes sejam sinalizados dessa forma, para que quando aquela família vá ser ouvido pelo promotor, porque o caso foi parar lá na vara da infância e da juventude, em função de problemas de inclusão escolar, essa criança própria, o adolescente, ele possa ser ouvido por si, né? E não por meio de outra pessoa, né? Então, os órgãos públicos, eles precisam de comunicação alternativa, eles precisam falar CAA, assim como os bancos, assim como a manicure, assim como todos os lugares, porque significa, né, ao chegar num ambiente que fala comunicação alternativa, se você fala comunicação alternativa, você se sente bem-vindo, você se sente pertencente, né? E isso é uma das nossas grandes missões. Ajudá-los a ter uma ação efetiva de transformar a comunicação em todos os ambientes de forma transversal e generalizada, porque Isso ela precisa mesmo, estar em Grace. todos os lugares. E eu ainda dou só uma completada. Realmente, existem muitas outras formas, muitas outras modalidades de linguagem. E aí a comunicação alternativa, ela tem que ser mostrada, tem que ser olhada. Gente, não existe só fala oral, não existe só Libras, existe essa fala por meio pictográfico. Vamos mostrar, vamos realmente espalhar a comunicação alternativa para realmente a gente acessar a tal inclusão social. E Grace, né, a gente teve uma mesa no Congresso de Fonoaudiologia, né? E as pessoas com necessidades complexas de comunicação foram questionadas quanto ao médico,
se o médico se reportava a eles durante a consulta. E um deles falou: minha mãe tá lá, ela fala, porque não dá certo mesmo. E o outro falou que não, que ele quer dizer o que ele está sentindo. E aí, eu acho que a gente, né, quando a gente fala da questão do hospital, a gente fala da questão dos médicos, né, o quanto que a gente ainda precisa conseguir que esses médicos olhem para essas pessoas e se dirijam a eles, porque eles é que têm que colocar o que eles estão sentindo para que o cuidado também venha a ser efetivo, né? E aí, daqui a pouco, cada uma, né, vai dizer um pouquinho, né, de onde é a sua experiência maior, né, e o que vai trazer aqui para o aprimoramento, pensando nesses espaços, tá? Porque o nosso objetivo aqui né, nesse aprimoramento, nessa proposta, é abarcar tudo isso, né? Todos esses locais. Deixa eu virar aqui. Então, né, pensando no que a gente trouxe até agora, né, será que eu sei que avaliação utilizar dentro da especificidade da minha área? Que aspectos eu tenho que observar, né? Seja numa criança, num jovem, num adulto que não fala oralmente? Que sistema que eu vou utilizar, né? O que que envolve, o que que é um sistema em comunicação aumentativa e alternativa, né? O usuário já tem algum dispositivo em casa, de baixa tecnologia, alta tecnologia, enfim, qual o custo disso? A funcionalidade, será que só alta tecnologia que realmente funciona, né? A gente já sabe que não, né? Então, é fundamental que a família e todos os profissionais, né, de diferentes áreas conheçam o sistema, as ferramentas para a implementação num processo colaborativo. O profissional deve conhecer as diferentes ferramentas, os aplicativos existentes, para que construa um raciocínio e tenha objetivos linguísticos, né? Em relação ao fonoaudiólogo, pensando que essa pessoa, né, precisa se comunicar em diferentes ambientes, e aí, né, com certeza vai aliar esses objetivos, né, as questões motoras, as questões pedagógicas, né, enfim, de cada área. Então, é importante que seja fácil de usar, de navegar, sendo alta ou baixa tecnologia, verificando o método de acesso com a equipe, com as características do usuário, com a participação da família, né? E como fazer isso, né? Muitas vezes, né, a gente ouve casos em que, né, poxa, eu estou usando um sistema, estou usando isso, estou usando aquilo, mas não vou mais usar, não está funcionando, né? Eu estou usando com o paciente, não está dando certo. Como é que a gente faz esse acompanhamento do caso, né? A gente tem que realizar esse acompanhamento de perto, realizar os ajustes necessários, reavaliar, adicionar vocabulário, alterar o que for necessário, entre outros tantos aspectos, né? Essencial é que o profissional realize atualizações constantes, que participe de um trabalho colaborativo, com formações, estudos em locais comprometidos, que tenha embasamento teórico e também muita experiência, né? Tanto na área clínica, educacional, enfim. E networking, que é a palavra que a gente quer trazer hoje, né, para vocês, e a gente vai explicar por quê. Mas para começar agora, cada uma de nós vai falar a sua linha maior de atuação, os projetos em que nós estamos envolvidas, para depois fazer a apresentação dos módulos para vocês. Em 1985, né, eu comecei a minha aproximação na área, ainda estava dentro da graduação, e pude também ter algumas visitas a uma instituição, né, que vinha começando o trabalho, que é a Quero Quero. Posteriormente, de 1988 a 91, eu trabalhei na Quero Quero, onde eu pude participar tanto do trabalho clínico como o apoio ao setor educacional, e uma proposta que a Quero Quero tinha, que é de fazer cursos externos, né? Eu também pude começar a utilizar o Picture Communication Symbols, que também
foi pela primeira vez usado dentro da Quero Quero, com um caso onde havia um comprometimento cognitivo. Até então, a Quero Quero só usava o símbolo Bliss. Uma experiência transformadora para mim, né, dentro desse meu percurso profissional, foi a participação da Conferência Internacional em Estocolmo, em 1990, né? E isso pôde, que eu fui junto com a Roseli Vasconcelos e a gente apresentou o trabalho que a Quero Quero vinha desenvolvendo. Isso foi transformador, porque é uma riqueza de trabalhos e de equipamentos, né? E isso me trouxe também a possibilidade de realizar um trabalho com um caso de afasia, porque aí eu tinha entrado no serviço público, né, numa UBS lá no Pico do Jaraguá, né, e que eu apresentei no primeiro Congresso Brasileiro de Neuropsicologia em 1991. Próximo. Eu acho que você tem que clicar. Ah, não. Travou, Tati? Travou. Problemas técnicos. Estou apertando aqui e não vai. Peraí. Compartilhe, compartilhe. Vou fazer novamente. Foi. Agora foi. Nesse meu percurso, né, uma característica muito forte é que eu participei ativamente da Associação da Isaac Brasil desde sua fundação, ocupando vários cargos dentro da diretoria executiva, inclusive como presidente durante 6 anos. E nesses 6 anos eu tive uma participação também bem ativa nas conferências internacionais e na organização dos congressos brasileiros. O que eu vou trazer aqui para o aprimoramento? Né? Primeiro, um relato da história da comunicação aumentativa alternativa, porque eu vivi grande parte dela, né, aqui no Brasil. Também vou trazer minha experiência do meu trabalho clínico com comunicação aumentativa alternativa, principalmente com síndromes e casos com questões cognitivas associadas. A minha experiência no serviço público me fez ver que é fato que é possível ser realizado o trabalho de comunicação aumentativa e alternativa dentro do SUS. E só assim a gente vai ter, de fato, lutando pelo direito à comunicação para todos, né? Acho também que transpondo, né, nesse período, né, nesse meu percurso e envolvida nesses trabalhos nas associações, tanto na Isaac Brasil quanto na sociedade, me fez ir para projetos coletivos, né, transpondo as paredes do consultório. Então, hoje eu faço um trabalho dentro do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Eu participei do projeto NICA lá em Recife, né, como colaboradora e como ouvinte, e faço um trabalho com adultos que vem também transformando o meu modo de ver o trabalho com comunicação aumentativa e alternativa, que é o grupo Vamos Papear da Isaac Brasil. Boa noite a todos, eu sou Carolina Schirmer, vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória, até para vocês entenderem aí qual é né, o meu papel aí dentro desse grupo. Então, eu comecei também a atuar com comunicação alternativa no final da década de 90, ainda graduanda, né, em fonoaudiologia, então eu tive contato com a comunicação aumentativa e alternativa ainda nos estágios, na área clínica, né, com crianças, adolescentes e jovens adultos. No início dos anos 2000, então, eu ingressei, né, comecei a minha vida profissional mesmo, graduada já, com uma atuação em clínica, né, em equipes interdisciplinares, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nessa época, a gente estava vivendo um momento, né, de muito movimento pela educação inclusiva, né, em prol, enfim, da inclusão escolar de pessoas com deficiência na rede regular de ensino. Então, essa atuação junto com as escolas, né, para inclusão e atendimento às necessidades educacionais desses, né, pacientes que na época eu acompanhava, me fizeram ter uma aproximação muito grande com o contexto educacional, né? Então, esses estudantes, eles demandavam do uso da comunicação aumentativa e alternativa e era necessário que isso fosse, enfim,
que fosse para esse contexto que era das escolas. Então, isso realmente fez eu ter essa aproximação muito grande, isso realmente mudou muito a minha concepção, né? É, ainda assim, no final, assim, no início dos anos 2000, eu comecei como integrante da Isaac International, né? E, e comecei, enfim, acho que em 2003 para 2004, eu era representante do Brasil no diretório da Isaac, na Isaac Internacional, na 11ª Bienal, né, que houve em Natal. Eu presidi, então, a reunião com 60 brasileiros que lá estavam nesse evento, que eu acho que foi um grande marco para a comunicação aumentativa, né, e alternativa no Brasil. E nessa reunião, então, a gente decidiu que em 2005 seria muito importante que a gente fizesse um evento científico, né? E foi quando, junto com a professora Leila Nunes, a gente organizou o primeiro Congresso Brasileiro de Comunicação Alternativa, que foi realizado na UERJ, né? Que eu ainda nem morava no Rio de Janeiro nessa época. E nesse evento, em 2005, a gente fundou, então, né? A Eliana estava lá, enfim, a gente fundou a Isaac Brasil, e a partir dali, então, a Isaac Brasil foi se estruturando, né, até se transformar num capítulo, e isso muito, né, pelas mãos aí da Eliana, que foi, assim, que batalhou muito por isso. E em 2007, então, eu vim para o Rio de Janeiro, ingressei o grupo de pesquisa em linguagem e comunicação aumentativa e alternativa, que era coordenado pela professora Leila, e ingressei no LaTeCa, que é o Laboratório de Tecnologia Assistiva e Comunicação Alternativa da UERJ, e daí essa atuação ela foi muito, né, linkando essa área clínica e educacional que eu ainda, né, trabalhando aí nessa área. E daí comecei muito a trabalhar com pesquisas com foco na área da formação inicial, né, de professores. Formação profissional sempre foi uma coisa que me preocupou muito, né, porque a gente tem aí a demanda, as pessoas que precisam, né, as pessoas com necessidades complexas de comunicação que necessitam né, do nosso apoio, e a gente não tinha, né, profissionais, né, nessa época, e hoje a gente ainda carece muito de profissionais qualificados na área, né. Então, isso sempre foi uma preocupação. Em 2013, eu fiz meu pós-doutorado, e daí, da área da formação inicial, eu passei a estudar também a formação continuada de professores, e daí desenvolvi um trabalho que, enfim, virou uma publicação, que é o livro Salas Abertas, que é um trabalho com professores de sala de recurso multifuncional no Rio de Janeiro, para uso da comunicação aumentativa e alternativa, e desde então é isso que a gente vem estudando, né, é o meu foco de estudo e de pesquisa, né, e de coordenação do LaTeCa, junto hoje a professora Kátia Walter. Ingressei como docente da UERJ, da Faculdade de Educação, e basicamente aí essa como eu tenho trilhado a área. Tati, pode passar. Então, assim, ao longo desses anos, né, a atuação com crianças, com adolescentes, com jovens adultos, né, que demandam comunicação aumentativa e alternativa, suas famílias e os profissionais de educação. E eu acho que a minha contribuição, né, dentro desse curso de aprimoramento vem muito em relação ao contexto educacional, em função dessa trajetória que eu falei para vocês, e principalmente pensando nesse trabalho colaborativo, né, e é essencial para esse processo, a gente trabalhar aí com as metodologias que a gente vem vendo que são importantes, como os casos de ensino, né? Quando a gente está falando da educação, um pouco, se diferencia um pouco dos estudos de caso clínico, né? São narrativas dos profissionais da educação com relação a situações, problemas que eles vivenciam, né? No contexto e que envolvem esses estudantes e que envolvem os seus espaços, né? De atuação. E a gente tem trabalhado muito com metodologia da problematização, que parte muito dessa observação da realidade, né, que vai lá no contexto da escola para observar, para ver os instrumentos que tem lá dentro da escola de observação e trabalhar aí também. Enfim, eu vou mostrar um pouco para vocês disso que a gente vem pesquisando. Obrigada.
Olá, meu nome é Simone Krieger. Bem, eu sempre tive realmente uma preocupação, sou fonoaudióloga, em ajudar as pessoas com necessidades complexas de comunicação a se comunicarem. Isso logo no início da minha atuação clínica e também na minha graduação. Creio que eu escolhi realmente esse caminho porque eu tenho na família, e eu vivi também uma situação que eu fui uma pessoa com necessidade completa de comunicação. Então, eu envolvi na área da comunicação alternativa desde sempre. Então, eu fazia essa pergunta para mim: como posso atuar para que todas as pessoas com oralidade restrita possam ter acesso e domínio tanto da linguagem oral e da linguagem escrita? Aí eu conheci a comunicação alternativa. Bem, a minha trajetória começou nos anos 90, me formei em 90. E em 92, eu fui morar 8 anos na Alemanha, sem saber um, só sabia falar acho que duas palavras. Eu caí numa situação realmente de uma pessoa com necessidades complexas de comunicação. E nessa situação de um país completamente novo, nos anos 90, eu bati num centro pediátrico, centro social pediátrico, olha que interessante, e falaram: Poxa, você é fonoaudióloga, não sabe falar quase bem o alemão. Vamos trabalhar com os recursos da comunicação aumentativa, alternativa. Eu falei: Mas o que é isso? Interessante que essa minha trajetória, eu comecei com os exilados, olha só. Então, é um momento assim que realmente foi muito significativo, marcou, e ainda retornei à Alemanha em 2020, 2014, 2020, e trabalhei no contexto educacional. Então, a minha contribuição está muito nessa minha experiência como uma pessoa com necessidades complexas de comunicação. Em 2000, eu retornei, então eu pensei, minha vida toda vai ser mestrado, doutorado, pós-doutorado nessa área. E assim foi. Fiz meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado aqui na Universidade Tuiuti do Paraná, e hoje eu estou com o meu segundo pós-doutorado na UERJ, junto com a professora Carolina, a professora Walter, professora Kátia Walter, lá no LaTeX, tá? Eu trabalhei bastante, escrevi bastante, faço bastante pesquisas em contexto familiar e educacional, mas na pandemia, que é outro marco muito significativo para a gente, né? Eu voltei a atuar massivamente na clínica, com crianças e adolescentes com TEA, diversas síndromes, tá? E também com crianças com transtornos motores de fala. Então, eu tenho essa experiência e, junto com isso, paralelamente, muitas formações em clínicas presenciais, vendo ali o chão de obra mesmo, formações tanto para profissionais da saúde quanto para a educação. Pode passar, Tati. Então, a minha contribuição no curso será: eu quero que vocês conheçam, junto com todas nós estamos juntas nisso também, os docentes, conhecer, refletir sobre os modelos teóricos que explicam os processos de aquisição de linguagem, muito importante, sim, e como são desenvolvidas propostas práticas, usando os recursos da comunicação aumentativa alternativa, em diferentes concepções de linguagem e áreas do estudo da linguística. Eu digo assim: puxa vida, aquela pessoa utiliza aquela concepção de linguagem tal. Quando você percebe e começa a entender, você já tem até o raciocínio clínico de como você vai intervir. Reza a lenda que a teoria caminha junto com a prática, e prática sem teoria não existe. A gente precisa também da prática, é o que a gente vai trabalhar bastante aqui nesse curso, para observar coisas novas e gerar pesquisas para a gente realmente é, surgir novas teorias. E assim é. A Eliane falou muito corretamente como era a comunicação alternativa nos anos 80, completamente diferente do que a gente está vivendo agora. E nós mesmos, semidinossauros da comunicação alternativa e aumentativa no Brasil, precisamos constantemente estarmos atualizados, não é, meninas? É o tempo todo nós temos novas intervenções.
Então, a minha contribuição também está nos processos avaliativos da pessoa com necessidades complexas de comunicação. Eu sou coordenadora da equipe de instrumentos avaliativos da Sociedade Brasileira de Fono. Estou trazendo realmente bastante, 2 ou 3 novos instrumentos avaliativos que vão. Isso significa avaliar a linguagem na ausência da oralidade, tá bom? Muito difícil, mas é possível, sim, e ter o conhecimento acerca dos procedimentos avaliativos dinâmicos, não só os padronizados, mas a gente também tem que trabalhar com essa avaliação dinâmica e fazer em várias dimensões, em várias habilidades dessa pessoa, e fazer essa pergunta: quem é essa pessoa? No final da avaliação, você vai ter que descobrir quem é essa pessoa que está sendo avaliada, o que devemos avaliar, quais os contextos e qual o momento da avaliação que essa pessoa se encontra, porque a avaliação não é estagnada, ela é dinâmica, ela modifica a cada novo momento. Pode passar, Tati. Também vou contribuir junto com a professora Carol no contexto educacional. É fundamental conhecermos os métodos de ensino e os procedimentos educacionais direcionados para o ensino e aprendizagem da linguagem escrita em pessoas com necessidades complexas de comunicação. É diferente? Necessita de um olhar diferente? Necessita. Por quê? Porque muitas vezes eles estão aquém das possibilidades, das facilidades do letramento, tá bom? E alfabetização. E a gente precisa também conhecer e contribuir o que a comunicação aumentativa e alternativa vai contribuir nesse processo dos nossos alunos, estudantes e pacientes. Então, eu vou falar aqui, resumindo, para todas as nossas colegas docentes e futuramente para vocês também participantes, que nesse curso, no final, de aprimoramento, que a gente está começando agora, que os modos como os sujeitos se relacionam com a linguagem oral, seja pela comunicação aumentativa alternativa, e como se relacionam com a linguagem escrita, também com o apoio da comunicação aumentativa e alternativa, serão determinantes nas formas como se colocam como cidadãos. É isso que a gente quer, que os nossos pacientes, estudantes, filhos e alunos se coloquem como cidadãos autônomos. Então, essa é a minha contribuição. Obrigada. Muito boa noite, mais uma vez. Vou falar, então, como começou, né? O meu primeiro contato com a comunicação alternativa, eu ainda era uma estudante de graduação do 2º ano, aqui na USP Bauru. E, para quem não sabe, né, aqui na USP a gente tem o Centrinho, né, que é o Hospital de Reabilitação e Anomalias Craniofaciais, que é a grande referência internacional na reabilitação, né, desta população. E por conta disso, tem muitos convênios internacionais, e um deles é com a Universidade da Flórida. E aí, em uma dessas, né, existem muitas trocas, né, todo ano, a visita bilateral, então, a equipe daqui vai até lá e a equipe de lá vem para cá. E numa dessas vindas, né, veio uma professora docente lá que trabalhava com comunicação alternativa, e ela foi convidada para dar uma palestra à noite, né, e eu lá, aluna de graduação, fui lá, e eu fiquei encantada, né, com a experiência que ela mostrava e o nível de empoderamento, né, que a comunicação alternativa era capaz de oferecer para as crianças, adolescentes e adultos, né? Ali eu realmente me encantei. Quando, no 4º ano de graduação, eu tive uma oportunidade ímpar de fazer um estágio na Universidade do Kansas, né, no campus de Lawrence, que é um campus muito dedicado à área de linguagem, né, na parte tanto da psicologia quanto da fonoaudiologia. E então eu fiquei alguns dias estagiando dentro da clínica, e eu achei muito interessante porque as crianças elas eram avaliadas muito bem, de forma muito dinâmica, né, como a Simone acabou de citar, e as crianças podiam levar os equipamentos de alta tecnologia, os vocalizadores, e levar até os de baixa tecnologia para casa, para testar diferentes modalidades, diferentes sistemas,
para que depois, nesse acompanhamento, os profissionais TO, fono, psico, pudessem fazer uma indicação certeira, assim, mais adequada do que seria o melhor para aquela criança, ou se haveria uma combinação de modalidades, né? Eu fiquei, assim, muito impactada, né, com a forma muito humana e muito cuidadosa, né, de indicação que era feita e do envolvimento da família nesse processo, né? Eu, talvez, na minha história, né, eu acho que eu comecei falando da graduação, mas, na verdade, eu sou a segunda filha de uma família que cresceu junto também com a avó e tios, na mesma casa, né, no mesmo ambiente. E essa tia é uma tia que hoje tem 75 anos, mas é uma tia que tem uma deficiência, ela é uma artista, mas ela nasceu com uma deficiência, com uma lesão cerebral do tipo esquizoencefalia. E acabou, né, que ela não conseguiu desenvolver a oralidade plenamente. Então, eu nasci precisando aprender a me comunicar de uma forma diferente com essa tia que eu tanto amava e que tanto cuidava de mim com tanto carinho. Então, eu fui treinada por ela, né, para aprender gestos diferentes, olhares, expressões faciais, né, e apontamentos, e um pouco, né, de algumas vocalizações, desde o início da minha vida, né? E eu sempre me tornei muito curiosa para entender todas essas modalidades de comunicação, e eu virei uma tradutora, né? Além da minha avó, eu era uma tradutora qualificada, de que se as pessoas tinham alguma dúvida, elas olhavam para mim e eu poderia, então, validar um pouco mais, né? Então, eu ainda sigo no meu objetivo de tornar a Neuza, né, minha tia, cada vez mais empoderada e com mais voz própria, né, sobre si. É um exercício constante, né? Então, e aí com essa experiência na Universidade do Kansas, ao voltar, né, e aí no quarto ano ainda, né, tentando, o meu primeiro álbum de comunicação alternativa, o primeiro que eu pude fazer, ainda como estudante de fonoaudiologia, era feita com recortes de figuras, que a internet estava engatinhando ainda na época, isso era 99, e com recortes de produtos de folhetos de supermercado, né, para ajudar um senhor com afasia, né, com uma lesão pós um AVE, a se comunicar melhor. Então, é muito interessante, que eu acho que na minha trajetória, a comunicação alternativa, ela sempre esteve absolutamente integrada com o trabalho de linguagem e de comunicação social, assim, com função social da comunicação, para gerar mais interação, para gerar mais conexão e para gerar mais autonomia, né, na vida das pessoas. E a partir daí eu fiz uma atuação por muitos anos com pessoas com afasia, mas então, eu fui me dedicando cada vez mais ao público infantil. Então, a minha maior experiência na comunicação alternativa é com o autismo e com a apraxia de fala e transtornos mais graves. De fala, né? Mas também com casos mais leves de autismo, né? E acho que esse foi sendo o encantamento também, né? Do quanto a comunicação, ela não é usada apenas pela pessoa com necessidades complexas de comunicação, mas ela é utilizada por todos, né? Então, às vezes a gente usa uma nomenclatura assim, que é o usuário de comunicação alternativa. Veja, se eu estou me comunicando com aquela pessoa, eu também estou usando a comunicação alternativa e, por definição, então, eu também sou usuária, né? E eu preciso me ver assim, porque eu preciso me capacitar tanto quanto, né? A forma como ela usa, se eu quiser me comunicar. Então, eu trabalhei na APAE por 7 anos, então eu tive muito contato com pessoas com deficiências múltiplas, com deficiência intelectual e com autismo. Então, a gente pôde fazer muitos trabalhos com comunicação alternativa tátil e com miniaturas, né? Por uma dificuldade muito grande de algumas pessoas para simbolizar, né, para chegar no nível simbólico da imagem, então de fazer alguns projetos
trilhando esse caminho. Um deles, inclusive, foi premiado pela Unesco como sendo uma tecnologia social, por ser facilmente replicável, por ser de baixíssimo custo, né? Então, a Unesco e a Fundação Banco do Brasil têm aí uma tecnologia, um projeto de comunicação alternativa que foi considerado, né, reconhecido como uma tecnologia social. Então, e aí muito atrelado às professoras, né? Então, toda a experiência, né, que a professora Carolina Schirmer e a professora Simone Kruger têm na escola, a minha experiência não chega nem no dedinho mindinho da experiência que elas têm, mas eu tenho essa experiência que não é só voltada para a prática em escolas particulares, mas também em escolas públicas, mas em muitos pontos diferentes do Brasil, né? Do Nordeste até o Sul. Então, eu sempre contei com essa generosidade imensa das pessoas de me convidar e de promover a minha presença em diferentes lugares para que eu pudesse fazer essa colaboração. Então, acho que de uma forma resumida é isso, mas eu não posso deixar apenas de completar só com o meu mestrado, meu doutorado, bem específico na comunicação alternativa, né? Então, eu sempre fiquei muito interessada por muitos anos em fazer uma capacitação familiar voltado para famílias de crianças com necessidades complexas de comunicação, mas não apenas começando na comunicação alternativa, né? Desde a capacitação sobre quais são as motivações dessa família para só querer a fala, né? Quais são as motivações dessa família, né? Porque muitas vezes não se trata de uma questão de informação, mas uma questão de sensibilização. Então, eu realmente me aprofundei bastante nesses aspectos, e no doutorado eu pude desenvolver um programa eles chamam do LINCA, é o Programa de Educação em Linguagem e Comunicação Alternativa, à distância, um curso à distância voltado para famílias, inclusive esse doutorado foi defendido em 2016, e ele foi a minha boia de salvação logo no início da pandemia, porque eu tinha um curso pronto online no início da pandemia para poder usar e conseguir manter, né, o auxílio, suporte para famílias em diferentes lugares. Então, acho que essa talvez seja uma das minhas maiores contribuições no curso, a capacitação familiar e de parceiros também de comunicação da família extensa. Obrigada. Eu vou virar aqui. A Sandra não pôde estar hoje, mas ela é fonoaudióloga, como a Alegre apresentou, né? Mestre, doutora em Ciências da Reabilitação. Ela dá aulas na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, aqui de São Paulo. Tem muita experiência acadêmica, de pesquisa, envolvida, né, bastante nas discussões, nos projetos, tanto da Isaac Brasil, Sociedade Brasileira de Fono, né? Tem atuação em formação em neuropediatria, disfagia, atua na área de linguagem, né? Atua já há muitos anos na área de comunicação aumentativa e alternativa, né? Principalmente com transtornos motores de fala, apraxia de fala, né? E também cuidados paliativos. Então, vocês estão vendo aqui que cada uma de nós traz uma experiência diferente, né? Uma bagagem diferente, tanto prática, né, como de pesquisa. E aí, para finalizar, eu vou me apresentar também. Então, vou fazer o mesmo caminho que a Grace, né? Na graduação, eu comecei a fazer estágios, né, em locais, instituições de longa permanência, né, em que as pessoas moravam lá e que, assim, muitas delas não falavam oralmente. Quando me formei, fui trabalhar em um desses locais, e tinha uma cobrança institucional, né? Trabalhei mais de 10 anos em locais, né, em instituições, e tinha uma cobrança de que trabalhe com a disfagia. A disfagia pode matar alguém, né? Então, se a pessoa
não consegue deglutir adequadamente, esse alimento pode ir para o pulmão e pode causar a morte. Então, não trabalhe linguagem, né? E pensando que nas instituições não são muitos profissionais, né? Enfim, normalmente tem, né, 200 moradores para 2 fonoaudiólogos, né? Então, mas ficava uma questão para mim muito forte, né, de pessoas que conviviam no ambiente institucional, né, todo dia no coletivo, sem espaço para o individual. E eu pensava, será que também a pessoa não se comunicar, não conseguir se colocar enquanto sujeito aqui, num lugar como esse, também não é a morte de um sujeito, né? Tanto quanto a disfagia. E foi por isso que eu fui no mestrado discutir essa questão, né? E consegui, assim, ao longo, né, do tempo que eu trabalhei nesses locais, e conversando, né, informando e sensibilizando, como a Grace falou, né, não é só uma questão de informação sobre o tema e a necessidade de atendimento também nessa área, de projetos nessa área. Isso é uma coisa que a gente vai trazer para vocês, os projetos, né, em que nós estamos envolvidas e compartilhar com vocês, né? Não é um curso que a gente vai esconder o jogo, né? Como se diz. A gente vai compartilhar, porque a gente acredita que, como a Carol falou hoje, né? É uma área que está crescendo, tem muitos profissionais trabalhando na área, mas poucos são qualificados e preparados, né? Por isso que é importante a gente compartilhar. Então, eu fiz o mestrado, depois fiz o doutorado na área de inclusão escolar, com pessoas que não falam oralmente, no programa de Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. Desde então, tenho participado de grupos de pesquisa, né? Dou aulas também, escrita de capítulos como todas aqui, né? Na área, muitas formações com profissionais da educação, profissionais da rede pública, né? Da saúde também. Atuado também, né? Em escolas, na área de inclusão escolar, tanto escolas particulares como escolas públicas, né, além de discussões e projetos pela Isaac Brasil, né, Hospital das Clínicas, tem um projeto com a Eliana que a gente faz com os residentes em pediatria lá, né, tá bem legal na área de comunicação alternativa, né, discussões que eu tenho participado, né, junto com todas aqui na Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e outras associações, né, fora os congressos que estamos todas envolvidas, né, em todos, né, nessa área. Então, meu foco maior sempre foi o atendimento a crianças e jovens com deficiência, né, síndromes, paralisia cerebral, e também, né, tenho trabalhado também nos casos de autismo. Então, trago para o curso uma reflexão sobre a centralidade da linguagem na área de comunicação aumentativa e alternativa, que sempre foi o meu foco maior, né? A questão da linguagem e a importância de um raciocínio clínico, né? Eu tenho trabalhado muito informações com a questão da clínica, né? E de linguagem, né? Trazendo a importância de um raciocínio clínico embasado teoricamente, né? A gente tem que saber o porquê que está modelando, por que que eu estou usando um sistema e não outro, tem que ter ali um raciocínio teórico também, né? E aí eu reconheço a ordem própria da língua, o reconhecimento do inconsciente, então tenho minha formação também na psicanálise, vocês vão ver aqui que o nosso grupo tem formações diferentes, linhas diferentes, né? E, ao mesmo tempo, todas nós temos pontos de encontro, né? Muitos pontos de encontro, e participamos muito de discussões, inclusive de nomenclaturas da área, enfim, de políticas públicas, né? E aí, o que que eu trago, então, em relação à linguagem, né? Essa questão de que a comunicação alternativa, ela dá voz a pessoas impedidas de falar oralmente. Então, o uso bem conduzido desses recursos impacta a vida dessas pessoas muito vulneráveis na sociedade. Então, propiciar recursos e estratégias para comunicação nas diferentes demandas, né, entendendo o processo de aquisição de linguagem,
das crianças é fundamental, porque tem uma diferença, né, no trabalho com crianças que estão no processo de aquisição do que o trabalho com os adultos, né, que já adquiriram linguagem e perderam por um quadro de, né, afasia, enfim. E mesmo que não falem oralmente, essas pessoas não estão fora da linguagem, tá? Então, trago a ideia também, né, de que é importante essa posição frente ao outro, que não é guiado por um raciocínio centrado nas dificuldades motoras ou diagnósticos médicos de patologia. Não, é preciso uma avaliação de linguagem, mesmo na ausência de fala oral. E a avaliação é determinante na condução desse processo, tá? Essas crianças não falam, mas elas ouvem, estão sob efeito da fala do outro. E a gente tem que lembrar que diferentes são as maneiras de não falar, e por isso a gente não pode homogeneizar os tratamentos, né? Eu tenho uma criança com a síndrome tal e outra com a mesma síndrome, mas manifestações de linguagem totalmente diferentes. Eu não vou usar muitas vezes, assim, acho que nunca, desses anos todos, né? 25 anos que eu atuo com isso, nunca eu fiz o mesmo caminho com outro paciente, o mesmo, exatamente igual, né? Com 2 pacientes com o mesmo quadro, né? Então, essa é uma novidade que a gente traz para 2025, esse aprimoramento em comunicação aumentativa e alternativa. Para profissionais que não estão aí se sentindo munidos, né, de conhecimento teórico, conhecimento prático em comunicação aumentativa e alternativa, que têm dúvidas, questionamentos do processo de avaliação, desde a aplicação dos instrumentos, a análise, início do planejamento terapêutico, escolar, que procuram uma formação com profissionais qualificados, embasados teoricamente, pioneiros aqui em projetos, como a gente já apresentou, em pesquisas, diferentes ações na área, se há no Brasil e também fora do Brasil, né? E se vocês têm dúvidas sobre como trazer a independência e autonomia efetiva no uso da comunicação aumentativa e alternativa. E a gente traz uma novidade também, que é uma didática que vai aliar prática e teoria. Além da gente compartilhar todos esses projetos, tudo que, né, tem dado certo, é uma aprendizagem dinâmica. Então, a gente vai trazer aqui uma plataforma, não sei se vocês conhecem, a plataforma AVA, né? É uma interface, um sistema que permite o compartilhamento, né, uma aprendizagem em tempo real com os alunos e professores, né? Então, é uma interface da internet, né, que quem estiver inscrito no curso vai ter acesso, e aí vai ter acesso a ferramentas tecnológicas para viabilizar essa aprendizagem. Então, compartilhamento de materiais, discussões, a gente tem tido uma preocupação de cada conteúdo não ter só um olhar, né, de um profissional, mas mais de um olhar para aquilo. Então, discussões de artigos, de casos e materiais, né? Não adianta vocês saírem só teoricamente instrumentalizados, vocês têm que saber atuar, né? Prontos para atuar. Então, essa plataforma é uma grande novidade, né? Essa plataforma AVA, além da possibilidade do networking, né? De conhecer diferentes profissionais de diferentes áreas, diferentes regiões do Brasil que trabalham com comunicação aumentativa e alternativa, que vocês vão levar para além do curso do aprimoramento, né? Então, o nosso compromisso é ampliar essa formação dos profissionais para atuar em diferentes contextos, tanto clínicos como educacionais, tá? De diferentes áreas. Então, além de nós todas, né, que estamos aqui nos apresentamos, teremos professores convidados, né, de diferentes áreas, não só da fonoaudiologia, tá? Então, pedagogos, fisioterapeutas, enfim. E para que os profissionais, né, articulem, né, todas as questões em relação ao sujeito, à família, os dados recolhidos pelos instrumentais teóricos para melhor tomada de decisão de todo o processo de implementação do sistema, tá? É preciso avaliar a necessidade individual dessa pessoa, porque cada passo tem que instrumentalizar o seguinte, um raciocínio, tá? A gente vai trazer dado histórico, conceitos fundamentais, a atualidade sobre o tema, pesquisas, projetos atuais e a participação de professores convidados, como eu já falei, tá? Vai ser online, ao vivo, as aulas ficarão gravadas, tá? Público-alvo, como eu disse, todas as áreas, né? Fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, psicopedagogos, psicólogos,
enfim, físico, engenheiro, médico. A duração é de 1 ano, 3 aulas por mês. Serão 2 quartas à noite, né? Início 7h30, né? E 1 aula por mês de sábado de manhã. Lembrando que elas ficarão gravadas, além da plataforma, né, de interação com outros alunos e professores. O total, então, 120 horas, 1 ano, 10 horas por mês. Além das atividades extras, né, que a gente vai trazer. Então, são 16 módulos com cargas horárias diferentes, a depender do tema. A avaliação, intervenção na clínica e também na escola terão maior ênfase, indo de encontro ao objetivo desse aprimoramento, né, preparando esses profissionais com critérios sólidos na escolha e personalização do sistema, respeitando cada contexto individual e especificidade linguística para garantir essa autonomia de uso, tá? E além do que a gente trouxe aqui, né, só para apresentar para vocês, isso está já no site da Fonotrade, né? A Alegra vai falar também um pouquinho da Fonotrade, só para vocês verem os módulos, né? Então, a gente dividiu em módulos, alguns terão maior duração, outros menor duração. Então, primeiro os conceitos fundamentais, né, na área de CAA, linguagem em CAA, né? Quais as teorias que embasam esse trabalho, as avaliações existentes, né? O que é usado atualmente, quais bibliotecas de símbolos que existem, quais recursos que existem, né? Quais as estratégias que podem ser utilizadas, quais as intervenções clínicas, um módulo sobre a equipe de atuação colaborativa em CA e a especificidade de cada área nesse trabalho, a parceria família-profissional, como é feito isso, né? Esse acompanhamento familiar, né? De que não é só informativo, né? Então, envolve todo um raciocínio aí para trazer essa família, né, para o uso efetivo do sistema no dia a dia. O uso, né, no contexto educacional, vai ter um módulo só do contexto educacional, que a gente pensou bastante sobre isso, para trazer bastante prática também. No ambiente hospitalar, né, discutindo a vulnerabilidade comunicativa, né, cuidados paliativos, as instituições de longa permanência que existem atualmente, a comunicação aumentativa e alternativa no SUS, nos espaços coletivos da sociedade, vida laboral, de trabalho, né? E também a especificidade de atuação, de acordo com as diferentes patologias, afasias, doenças degenerativas, paralisia cerebral, síndromes, TEA, baixa visão, né? Que hoje em dia a gente está falando bastante sobre isso, vamos trazer uma pessoa que trabalha muito com isso, transtorno visual cortical, deficiência múltipla e apraxia de fala na infância.